há aspectos materiais e aspectos formais em uma ação de inconstitucionalidade. Às vezes a causa é justa, justíssima, mas a gente não consegue defendê-la juridicamente por conta de aspectos formais. Vocês conseguem entender isso? É difícil às vezes mesmo. Às vezes é difícil, mas é o direito. O direito, gente, olha que interessante. Isso é uma coisa que a gente sempre diz. Quem tem um pouquinho de sensibilidade procura dizer isso. O direito, ele só serve se for para servir. Isso é bacana, porque a gente consegue fazer construções jurídicas para defender uma boa causa. E aqui a gente tem uma ótima causa. Mas às vezes a gente tem impedimentos processuais ou procedimentais ou de forma, e isso é que significa formalmente, que a gente não consegue atingir esses objetivos ou essas intenções de atingimento dessas nossas lutas. Pelo menos dentro do direito, tá? Mas e aí, o que é bom nisso? É bom porque toda decisão judicial ela é passível de recurso, ou quase toda. Pode demorar? Pode, né? A justiça é lenta. E é por isso que nessa ação de inconstitucionalidade, eu falava isso para a deputada Beatriz há pouco tempo, em princípio, havia um entendimento no sentido da impossibilidade de uma tentativa de conciliação. Quem teve acesso ao processo sabe disso. Eu e o meu colega, Marcos Anjo, que trabalha comigo aqui no controle de constitucionalidade, nós desenvolvemos uma tese para dizer que a conciliação ela não é não só possível em matéria de controle de constitucionalidade, como ela é imperiosa, ela é necessária, tem de se fazer. E lutamos por essa tese, e aí a gente conseguiu, finalmente, lá no Tribunal de Justiça, que fosse designada essa audiência autocompositiva no bojo dessa ação de inconstitucionalidade. Foi lá que nós estivemos uma vez e que estaremos, né, deputado, na próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 30, estaremos novamente discutindo essa questão. Agora, é importante que a gente diga que, para a conciliação, é preciso ter um acordo de vontades. Isso a gente tem que entender bem. Conciliação, alguém vai abrir mão de alguma coisa, né? A gente acha o ponto ideal para ambas as partes. Então, às vezes, não é ideal para uma, não é ideal para outra, mas é ideal naquele processo de conciliação. E aí entra o meu otimismo. Apesar de muitos aspectos indicarem que talvez não haja conciliação, eu acredito que ainda é possível. Acredito que ainda é possível porque acredito haver espaço para esse entendimento. E acredito também, e a gente precisa dizer isso, que há efetivamente um trabalho do Tribunal de Justiça, e aí eu falo especialmente do trabalho desenvolvido pela doutora Ana Paula Nanete Cacheta, que é quem está presidindo esse processo lá no tribunal, para entender bem a causa e buscar uma solução que, se não é a solução ideal para a causa, é ao menos uma solução digna. Quem sabe a gente não consegue fazer isso lá na terça-feira? E se a gente não conseguir fazer isso lá na terça-feira? É possível que haja uma outra possibilidade, é possível que haja uma outra forma. Aí, e eu não posso dizer por eles não, tá, gente? Que eu tenho um centro de conciliação próprio lá na nossa unidade, que é o Compor Constitucional, mas que aí a gente trata só dessas questões que já estão sendo tratadas lá no tribunal. Mas a gente tem, por iniciativa do Dr. Jarbas, e esse é um projeto dele mesmo, ele que criou o Compor, um centro maior de composição de todas as causas. Então a gente ainda tem essa trincheira lá, para a gente se valer para tentar atender, pelo menos, uma questão mínima em relação à causa da educação. Sou otimista, mas também preciso ser realista. Como eu disse, o trabalho da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade é um trabalho amplo. A gente move muitas ações de inconstitucionalidade e lá a gente atua não só nas ações que a gente move, mas também nas ações movidas por outros legitimados, como é o caso dessa ação, que foi movida pelo Estado. Isso chama atuar como fiscal da lei, que é um termo já superado, porque hoje a gente fala em fiscal do ordenamento jurídico como um todo, né? Que entram aí tratados internacionais, a legislação pátria e, fundamentalmente, quem está no ápice de tudo isso, que é a Constituição, que é onde a gente busca fundamento para a defesa desse tipo de direito fundamental. Foi muito dito aqui que há uma possibilidade de que,
em sendo declarada inconstitucional a lei, aqueles que receberam esses valores sejam obrigados a ressarcir o Estado desses valores recebidos. Não foi isso? Aí a deputada Beatriz está dizendo aqui que é um risco? É um risco. E eu não vou desmenti-la em hipótese nenhuma. É um risco. Mas, em todos esses anos de atuação no controle de constitucionalidade, em nenhuma das ações que eu movi, e movi diversas, houve, em casos assemelhados, na esfera judicial, tá, deputada? Eu não estou falando em esfera administrativa, estou falando em esfera judicial. Uma perda de causa por obrigatoriedade de devolução de valores recebidos de boa fé. Isso é completamente diferente daquelas causas em que as pessoas receberam se locupletando ilicitamente, né? Não tem lei. Aí o cara vai lá e paga alguma coisa irregular para alguém. Essa pessoa recebeu sabendo que não tinha fundamento legal, se locupletou indevidamente, ela tem que devolver. Mas esse, evidentemente, não é um caso disso. Há uma lei que disciplina esse pagamento e ninguém aqui recebeu esses valores achando que não podia receber. Então, eu acredito, se eu tivesse que dar o parecer, gente, seria nesse sentido sempre. E mais do que o meu entendimento pessoal, eu estou dizendo a vocês, baseado na jurisprudência de anos e anos do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que consagra a tese da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Então, se há uma mensagem de otimismo, embora, como eu disse no início, direito não é ciência exata, então ninguém vai dormir aqui totalmente tranquilo, porque o risco existe mesmo, mas eu, sinceramente, com a minha experiência de também quase 30 anos de Ministério Público, posso dizer a vocês que, em hipótese alguma, eu acredito que isso ocorrerá. Promotor, a minha experiência, que eu tô pegando o número da ação ali, foi exatamente a situação de um artigo da Lei 21.710, sobre a opção remuneratória do diretor apostilado. Essa opção ela foi declarada inconstitucional, sem modulação dos efeitos ainda, porque ela não havia transitado em julgado, e após essa decisão, sem transitar em julgado, ou seja, era ainda uma decisão que não era definitiva e também não tinha modulação dos efeitos, garantindo às diretoras apostiladas que receberam de boa fé que não tivessem que devolver os recursos, porque a inconstitucionalidade ela vai até a sua origem, a modulação dos efeitos ela é importante para isso, não havia ainda modulação de efeitos, e exatamente no curso disso, sem decisão transitada em julgado, a Secretaria de Estado da Educação abriu processos administrativos, iniciou a abertura de processos administrativos disciplinares para revisão da remuneração, com base nessa decisão do Tribunal de Justiça. Então, a nossa experiência, como a gente fica marcadinho, né, a cicatriz, ela fica sempre para nos lembrar, imediatamente, nós realizamos uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e aí esse processo foi suspenso. Esse processo que eu quero dizer, do governo, abrir os processos administrativos. Para o nosso espanto, o governo retomou isso ano passado. Foi ano passado, não foi? 2023? Retomou isso ano passado. Nós fizemos uma audiência, aí foi na Comissão de Administração Pública, eu fui um dos autores do requerimento com o deputado professor Cleiton, que é um importante defensor, né, dessa luta, e articulador importante, junto à DEONG, e só conseguimos reverter pela comoção que causou. Teve o envolvimento de vários deputados, porque nós vimos nós vimos várias professoras aposentadas que não tinham condições de se deslocar, que estavam acamadas, que estavam em condições de saúde precárias, que viram, de repente, a sua remuneração reduzir até 70%. O Estado fez isso. E aí, depois dessa comoção e dessa mobilização, que aí foi envolvendo vários deputados, a DEONG está aqui, vai lembrar, o Sindiúti também participou na época, o Estado suspendeu de novo os processos administrativos para a revisão da remuneração. Então, é possível, porque o Estado já fez isso contra a categoria, sem uma decisão transitada em julgado, ou seja, ela ainda não era definitiva, no momento que ainda não tinha modulação dos efeitos, quer dizer exatamente isso, olha, as pessoas receberam de boa fé, portanto, elas não devem, né, ter retirado da sua remuneração, ainda não tinha essa modulação, tinha a declaração de inconstitucionalidade. E o governo pegou essa declaração, que ainda não era uma decisão definitiva, e começou por duas vezes isso aconteceu. Né? Então, o Estado é isso, do Estado a gente pode esperar tudo, né? Depois de termos visto isso com o setor da categoria aposentado, porque nós estamos falando todos de pessoas aposentadas.